Boa noite, somos alunos do quinto semestre de Direito da Faculdade Campos Sales e estamos apresentando nosso trabalho de Direitos às Coisas, ou Direitos Reais. Eu vou começar falando do tema aquisição de propriedade imóvel. O que é a aquisição da propriedade imóvel? Ela refere-se ao processo de obtenção da posse e do título legal sobre bens móveis. O que são os bens móveis? Os bens móveis são aqueles que podem ser movidos de um lugar para o outro sem serem danificados, como veículos, móveis, equipamentos eletrônicos, entre outros. Existem várias maneiras de adquirir a propriedade de um bem móvel. Essas maneiras podem ser a compra e venda, doação, a sucessão, troca ou permuta, uso capião e a fabricação ou construção. Em todos esses casos, a aquisição da propriedade implica a transferência de todos os direitos e responsabilidades associados ao bem móvel para o novo proprietário. É importante que essa transferência seja realizada de acordo com as normas legais vigentes para evitar disputas e garantir a segurança jurídica. A legislação. A legislação do bem móvel é a aquisição dos bens no Brasil, que é regida por diversas leis. Sendo ela a compra e venda é regida pelo artigo 481 a 432 do Código Civil. Ela regula os contratos de compra e venda, estabelecendo os direitos e deveres das partes envolvidas, bem como as condições necessárias para as transferências de propriedade. A doação, que é regida pelos artigos 538 a 564 do Código Civil, que ela trata da doação como contrato pelo qual uma pessoa, por liberdade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. E também a sucessão, que é regida pelos artigos 1784 a 2027, que ela regula a transmissão de bens móveis por herança, incluindo disposições sobre testamentos, herdeiros legítimos e inventário. E também a troca e permuta, ou troca ou permuta, né, no caso, que é regida pelos artigos 533 a 535, que estabelece as normas para a troca de bens onde cada uma das partes transfere a propriedade de um bem móvel à outra. O uso capião, que é regido pelos artigos 1260 a 1262, que define as condições e o prazo para aquisição da propriedade de bem móveis, por meio de posse contínua e pacífica. E a fabricação ou construção, que é regida pelo artigo 1263 do Código Civil, que dispõe que a propriedade de um bem móvel é adquirida pela ocupação, se for um bem sem dono, ou pela fabricação, transformação ou especificação de uma coisa. Aí nós temos também outras normas que regulam, né, como o Código do Consumidor, regulamento específico para os tipos de bem móveis, pode ser incluído na necessidade do registro junto aos órgãos complementares. Por exemplo, o Departamento Nacional de Trânsito, que é o DETRAN, né? E também tem as normas tributárias, que é a aquisição de bens móveis, também que está sujeita às normas tributárias e regulamenta o pagamento de impostos. A aquisição de bens móveis deve ser sempre observada as disposições legais para poder garantir a segurança jurídica e evitar problemas futuros. É recomendado que, em muitos casos, a consulta a um advogado ou especialista em direito para orientar o processo de acordo com a legislação vigente e as particularidades de cada caso. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Edson, que vai prosseguir no tema de direito de vizinhança. Ok. Pode passar o próximo slide. Qual é o conceito de direito de vizinhança, né? O direito de vizinhança ele é um conjunto de normas jurídicas que regulam as relações entre os vizinhos, né? Essas normas elas abrangem muitos aspectos. Por exemplo, a prevenção de danos, atividades incômodas
que seria a manutenção da tranquilidade e o uso adequado da propriedade. O objetivo é garantir o convívio harmonioso e proteção dos direitos de propriedade de cada um, né? A importância do direito de vizinhança é regular a relação entre vizinhos, garantindo o direito de cada um, estabelecendo normas e limites para o exercício do direito. Esse é o conceito de direito de vizinhança. Vamos falar sobre fundamentos jurídicos. Os fundamentos jurídicos, né? Ele é regido por princípios e normas legais que estabelecem os limites e direitos em relação a propriedades vizinhas. Nós temos como princípio a não lesão. Não pode usar a propriedade de forma a causar prejuízo ou danos a propriedades alheias. Isso implicaria em respeitar os limites da área, né? Temos também o princípio da vedação ao abuso do direito, ou melhor, ao abuso de direito. O exercício dos direitos de propriedade, ele deve ser feito de forma razoável e implicaria em agir de acordo com a lei e a boa-fé. E aí nós temos também a norma do Código Civil. Essas normas, elas regulam que as questões como o direito de construir em limites de propriedade e manutenção de cercas, divisórias e direito de passagem, a proibição de atividades que causem danos ou incômodos excessivos aos vizinhos. Ainda no direito de vizinhança, nós temos os tipos de conflitos de vizinhança. E aí, os tipos de conflitos de vizinhança são os mais comuns, são ruídos em excesso, né, excessivo. Temos também odores, temos árvores, construções e etc. Esses são os tipos de conflitos mais comuns entre a vizinhança, nesse direito. Temos também o limite de direito de propriedade. O limite de direito de propriedade, ele é estabelecido pelos princípios de legalidade, razoabilidade e boa-fé, visando garantir o equilíbrio entre os interesses individuais e coletivos. A gente tem o exercício de direito de propriedade, ele tem limitações, ou seja, embora o direito de propriedade confira ao proprietário o poder de usar, de gozar e dispor da propriedade, esse direito ele não é absoluto. Ele deve ser exercido de acordo com as normas legais e os limites impostos pelos interesses público e pelos direitos dos demais. Aí nós temos também o conceito de uso anormal da propriedade. Este se refere ao exercício do direito de propriedade de forma que extrapola os limites da razoabilidade e da normalidade, causando danos ou prejuízo aos demais membros da comunidade. E ainda temos o abuso de direito, né? Ele consiste no exercício do direito de propriedade de forma abusiva, com o intuito de prejudicar terceiros ou de obter vantagens indevidas. O abuso de direito, ele ocorre quando o proprietário utiliza uma propriedade de maneira desproporcional, causando danos ou prejuízos aos demais membros da comunidade, sem que haja uma finalidade legítima para tal conduta. E nós temos ainda no direito de vizinhança soluções extrajudiciais, né, para conflitos de vizinhança. Essas soluções nós temos mediação e conciliação. As soluções extrajudiciais para o conflito de vizinhança, mediação e conciliação, elas desempenham um papel fundamental na resolução pacífica e eficaz de disputas entre os vizinhos. Na mediação, um terceiro imparcial, no caso o mediador, ele auxilia as partes a chegarem a um acordo mutuamente satisfatório, facilitando a comunicação e a negociação entre elas. Na conciliação, o conciliador ele desempenha um papel mais ativo na proposição de soluções e na busca de um acordo entre as partes. Ambos os métodos têm em comum a característica de serem voluntários, flexíveis e confidenciais. Então, soluções extrajudiciais para conflitos de vizinhança, como mediação e conciliação, oferecem uma alternativa eficaz e menos adversária, né, adversarial, ao litígio judicial, promovendo a resolução pacífica e a colaborativa de disputas entre vizinhos. A intervenção judicial
pode ocorrer por meio de diferentes tipos de ações legais. Cada ação é destinada a resolver um problema específico, né? Aí nós temos a ação de iniciação de obras novas, por exemplo. O que é isso? Ela visa interromper uma construção, né, uma obra nova, que está sendo realizada de maneira irregular ou ilegal e que possa causar danos ou prejuízos ao imóvel do autor da ação. Temos também a ação de dano infecto, né? Essa ação ela visa proteger os direitos de proprietários ou possuidores de imóveis contra danos oriundos como vazamento de água ou esgoto ou imóveis de vizinho que está causando infiltração, deposição de material, entulhos ou de detritos que causem sujeira ou obstrução de passagem. Direitos e deveres dos vizinhos, a Vitória vai falar sobre isso. Os direitos e deveres dos vizinhos, que estes são relacionados à convivência harmoniosa e ao respeito mútuo entre proprietários e possuidores de imóveis, o direito do sossego, que os vizinhos têm o direito de não serem perturbados por ruídos excessivos, como o nosso amigo falou, né? Que faz parte de um dos direitos e deveres. Direito à privacidade, que é o respeito à privacidade dos vizinhos, evitando comportamentos invasivos, como espionagem ou construções que afetam a privacidade visual. E o dever de manutenção, que é manter a propriedade em condições que não prejudiquem os vizinhos, como realizar reparos necessários para evitar desabamentos, infiltrações ou outros tipos de deteriorizações. E o dever de respeitar os limites, que é respeitar os limites físicos entre as propriedades, incluindo muros, cercas e demarcações legais. Em suma, é essencial que os proprietários conheçam seus direitos e deveres, agindo de maneira responsável e respeitosa para garantir uma convivência harmoniosa com os seus vizinhos. Eu vou prosseguir nos aspectos urbanísticos. O que são eles? Os aspectos urbanísticos, eles referem-se aos elementos e princípios e normas que regulam o planejamento, desenvolvimento e organização dos espaços urbanos. Eles envolvem diversas áreas, como a arquitetura, o urbanismo, o direito, a sociologia e a economia, e tem como objetivo criar cidades mais ordenadas, sustentáveis, seguras e habitáveis. O planejamento urbano, ele envolve a elaboração de planos diretores, que são instrumentos básicos para orientar o desenvolvimento das cidades. O plano diretor define a política de ordenamento do território e regula a utilização do solo urbano. O uso do solo urbano, ele regula as atividades permitidas em diferentes áreas da cidade, dividindo o território em zonas residenciais, comerciais, industriais e entre outras. Isso visa assegurar uma distribuição equilibrada das atividades e evitar os conflitos de uso. As regras urbanísticas e zoneamentos. Define o zoneamento urbano, estabelecendo normas de uso e ocupação do solo, visando o ordenamento do território e equilíbrio entre diferentes funções urbanas. O impacto da construção e obras, eles pode afetar a vizinhança se não seguirem as normas urbanísticas, pode gerar danos e também incômodo aos vizinhos. O papel do poder público na regulamentação fiscal é aprovar os projetos, emitir licenças e fiscalizar o cumprimento das normas e mediar os conflitos. A responsabilidade civil pode ser tanto por ato de culpa ou dolo. Trata das obrigações em relação aos danos que possam causar aos imóveis vizinhos e os seus ocupantes. Essas responsabilidades está baseada no princípio que ninguém deve causar prejuízo ao outrem. A responsabilidade objetiva, independente de culpa, o proprietário ou possuidor, ele é responsável pelo dano causado, mesmo sem ter agido com negligência, imprudência ou dolo. É aplicável, por exemplo, em casos de atividades perigosas, que são previstas em lei. A responsabilidade subjetiva, ela depende de culpa. O prejudicado deve provar que o dano foi causado por ação ou omissão culposa.
ou seja, negligência ou imprudência ou imperícia do vizinho. Eu vou aproveitar e vou emendar aqui falando sobre o direito comparado, né? Que ele envolve a análise e a comparação das normas, dos princípios e práticas legais que regulam as relações de vizinhança em diferentes sistemas jurídicos ao redor do mundo. Esse estudo busca identificar semelhanças, diferenças e influências entre sistemas legais de diversos países, oferecendo valiosos conhecimentos para o aprimoramento da legislação nacional. As tendências e desafio. O direito de vizinhança, como parte do direito civil, está em constante evolução para responder às novas demandas e desafios sociais, tecnológicos e ambientais. Algumas das novas tendências e desafios incluem a sustentabilidade e proteção ambiental, que é a urbanização verde, implementação das práticas sustentáveis, como telhados verdes, jardins verticais e áreas verdes urbanas, para melhorar a qualidade de vida e reduzir o impacto ambiental. Também a tecnologia e conectividade, que são as cidades inteligentes, que estão usando a tecnologia, né, que é a internet das coisas, para poder monitorar e gerenciar os recursos urbanos de forma eficiente, como controle de iluminação pública, gestão de resíduos e monitoramento de ruídos. E os conflitos sociais e econômicos, que é a desigualdade social, diferenças acentuadas de rendas, condições de vida entre os vizinhos, que podem gerar desafios e conflitos na implementação de políticas de vizinhanças equitativas, né? E a inclusão social, que é a necessidade de políticas que promovam a inclusão social com a vivência pacífica em áreas urbanas e diversificadas. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Bruna, que ela vai prosseguir em condomínio. Vou explicar sobre o direito de condomínio. O conceito do direito de condomínio é o direito real da propriedade exercida por mais de uma pessoa sobre a mesma coisa ou objeto. Sendo assim, o único dono de um prédio não se trata de um condomínio, pois ele exerce um monopólio só dele. Dentro do condomínio existe outras subclasses, né? Como o condomínio ordinário, que é quando uma coisa pertence a mais de uma pessoa. Exemplo, um apartamento ou uma casa que é dividido entre marido e mulher ou irmãos. Nós temos também um condomínio edilício. É o exemplo de eu ter o direito à propriedade sozinha ou até mesmo dividido do meu apartamento, e eu divido com os demais moradores e condôminos as áreas comuns, como piscina, sala de jogos, churrasqueira, dentre outras. O condomínio pró-indiviso é quando no mesmo terreno existe mais casas próprias, dividindo o terreno. Isso acontece geralmente em casa de familiares. Nós temos também o condomínio voluntário ou convencional, que é o exemplo de sócios de um escritório, sala comercial, lojas, né, que dividem o mesmo patrimônio. Também se trata de um condomínio. E nós temos o condomínio legal forçado, que é devido a uma ordem judicial, né, onde o juiz decide pela divisão do bem. Como o condomínio legal fortuito, que se herda um bem que será dividido por ordem judicial da partilha dos bens familiares, tá? Dentro dos direitos de condomínio, obviamente, também nós temos os direitos e os deveres dos condôminos, né? E isso está muito especificado no artigo 1314 a 1324 do Código Civil. Dentro desses direitos, nós temos o direito do uso, né, que ele pode usar como ele bem entendeu o condomínio, né, o que está em posse dele. O dever de conservação, ele não pode danificar um ambiente em comum, né, que é aquelas áreas em comum, como piscina, sala de jogos. Ele tem o direito à renúncia, ou seja, de não utilizar o que é cabido a ele de área comum. Tem direito também do recebimento dos frutos das coisas comuns. Ele tem as responsabilidades dos frutos e danos, e também não pode dividir a coisa comum, né? Ou seja, ele não pode mudar um apartamento residencial para um comercial sem o aceite de todo mundo e a ciência de todo mundo que mora dentro desse condomínio, tá? Então,
um conceito básico aí do condomínio para vocês, e agora eu vou passar a palavra para a minha colega Gisele, que vai complementar aí o assunto. Eu vou continuar o assunto de condomínio, falando sobre a administração do condomínio ordinário, a administração do condomínio. A administração é atribuída a quem for escolhido pela maioria. Pode ser um estranho ou uma pessoa que é do condomínio mesmo. As regras para a administração do condomínio incluem a eleição do síndico, convocação de assembleias, prestação de contas e manutenção das áreas comuns. O síndico é responsável por gerenciar as questões financeiras e administrativas do condomínio, seguindo as decisões da Assembleia de Condomínio. Tem também o condomínio edilício, que a colega Bruna já falou, que é um condomínio de prédios que é composto por dois tipos de propriedade, que é a propriedade autônoma, que a utilização dela é exclusiva do proprietário do condomínio, tipo para salas, lojas ou apartamentos. E a propriedade comum, que a utilização é conjunta com todos os moradores, por exemplo, elevadores, escadas, piscinas, quadra e etc. Vou falar também sobre vaga de garagem. A vaga de garagem, quando está na matrícula do apartamento, é uma extensão do seu apartamento, ou pode existir até mesmo a matrícula da vaga separada. Nesse caso, precisa estar muito atento. Caso não use a vaga, até pode se transferir para outros moradores, mas jamais para pessoas de fora do condomínio, de acordo com a Lei 4.591/64. Elementos constitutivos do condomínio edilício. Existem dois elementos, que o primeiro é o ato de instituição, que pode ser realizado inter vivos ou testamento. O ato, ele precisa ser registrado no cartório de registro de imóveis, e há uma série de regras a serem seguidas. O projeto deve ser aprovado na prefeitura e deve-se ter todos os documentos que são bem complexos e entre outros requisitos. E também tem a Convenção do Condomínio, que é uma norma interna do condomínio, ao qual estipula os direitos e deveres de cada condômino. É um estatuto feito por instrumento público ou particular e tem caráter obrigatório para os condôminos e deve ser registrado no cartório de registro de imóveis. Eu vou falar sobre a súmula também, 260 TJ, que diz que mesmo que a norma não esteja registrada, ela vincula aos próprios moradores e ela é eficaz para regular as relações entre os condôminos. Sobre a convenção do condomínio. Para a convenção ser aprovada e modificada, exige-se que tenha a concordância de no mínimo 2/3 das frações ideais. Deve-se ter ata proporcional, forma de administração, competência das assembleias, sanções que os condôminos estão sujeitos e o regimento interno. O regimento interno é um complementar da convenção, que são questões mais minuciosas, como, tipo, não poder proibir o condômino de utilizar das coisas comuns, mesmo que ele esteja devendo. Não pode proibir jamais de utilizar as coisas que ele tem direito de utilizar. O que pode ser feito é a aplicação de multa, mas não o proibir de uso. Compete ao síndico, ele pode ser morador ou alguém de fora. Ele tem um mandato máximo de 2 anos e compete a ele a convocar a Assembleia dos Condôminos, representar o condomínio, dar conhecimento à Assembleia, cumprir e fazer cumprir a convenção, elaborar orçamentos, cobrar contribuições e etc. Eu vou passar a palavra para minha colega Geisiele, que vai falar sobre direitos reais de garantia. Boa noite, pessoal. Eu vou falar sobre direitos reais de garantia. Teoria geral. Eu vou falar um pouquinho sobre a teoria geral. Sua função é garantir ao credor o recebimento da dívida por estar vinculado determinado bem ao seu pagamento. As garantias reais têm efeito erga omnes. São os direitos reais de garantia sobre coisa alheia
o penhor, a hipoteca e a anticrese. Vou falar aqui das características. Da preferência, artigo 1422. O credor hipotecário é o pignoratício, tem o direito de excluir a coisa hipotecada ou empenhada. O parágrafo único diz assim: executam-se de regra estabelecida neste artigo as dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser pagas percipualmente a quaisquer outros créditos. Pode fazer. Tem as características, que é a preferência, indivisibilidade, a sequela e a execução. Tem a ordem de preferência, que são os créditos trabalhistas, créditos tributários, créditos garantidos com direitos reais. Observação com a súmula do 478 do STJ, que na execução de crédito relativo às cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário. A indivisibilidade, no artigo 1412, fala o seguinte: o pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa a exoneração correspondente da garantia, ainda que essa compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título ou na quitação. Mesmo que pague parcialmente a dívida, o direito real e pignoratício penhor ingressar com a ação de execução para promover a alienação judicial da coisa garantida. O credor anticrético não tem esse direito. Pode apenas reter o bem enquanto a dívida não for paga. Pode passar. Tem os requisitos subjetivos, objetivos e formais dos direitos reais de garantia. Os subjetivos, o artigo 1420 fala o seguinte: só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. Só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca. Exemplo: o usufrutuário não pode empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. Pode passar. Eu vou dar uma resumida agora. Os direitos reais de garantia constituem uma área crucial no direito civil, estabelecendo os mecanismos pelos quais credores asseguram o cumprimento de obrigações por parte dos devedores. Esses direitos conferem ao credor um interesse específico sobre um bem do devedor, que serve como garantia para o pagamento da dívida. Eles diferem dos direitos pessoais, que se baseiam na relação entre as partes envolvidas. No contexto dos direitos reais de garantia, os principais institutos incluem a hipoteca, a penhora, o penhor e o anticrese, que eu já falei. Cada um com as suas características distintas e requisitos legais específicos. Esses direitos desempenham um papel fundamental no funcionamento dos mercados financeiros. Pode passar. Tem os formais, que o artigo 1412 fala que os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca, declaração sob pena de não terem eficácia. Pode passar. Tem a omissão de qualquer das prescrições que gera ineficácia contra terceiros, mas é válido entre as partes. Eu coloquei 3 observações: que o prazo para pagamento serve para que determine se o devedor está ou não inadimplente para executar a dívida. Tem a taxa máxima de 2% ao mês. E hipoteca e anticrédito do imóvel deve ser registrado no cartório de registro de imóveis na matrícula do imóvel. O penhor de bens móveis deve ter registro no cartório de títulos e documentos. Pode pensar. Aí o artigo 1425, ele fala que a dívida considera-se vencida se deteriorando-se ou depressionando-se o bem dado em segurança, desfalcar a garantia e o devedor intimado não a reforçar ou substituir. Se o devedor cair em insolvência ou falir, se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se acha estipulado o pagamento, neste caso o recebimento posterior da prestação atrasada, importa a renúncia do credor ao seu direito de execução imediata.
se perecer o bem dado em garantia e não for substituído, se desapropriar o bem dado em garantia, hipótese na qual se depositará a parte do preço que for necessário para o pagamento integral do credor. Pode passar. Agora eu vou passar a parte para o meu amigo Dr. Willy, que ele vai falar sobre o penhor. Vamos falar um pouco de outras modalidades, né? A do penhor. E o conceito diz o seguinte, né? Do Código Civil. O artigo 1431 constituiu o penhor pela transferência efetiva da posse em garantia do débito ao credor ou a quem represente. Faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel, suscetível de alienação. Então, nós temos um exemplo aqui de alguém que quer um financiamento. A Caixa Econômica Federal, ela tem essa modalidade de penhor. Você pode, por exemplo, pegar suas joias e deixar lá como garantia, em troca, a Caixa entrega o dinheiro referente aos bens, né, que você deixar lá em penhor, né? Basicamente, assim funciona nessa modalidade. Modalidade, dentre várias que possui, essa é a mais comum, né? E o penhor, a garantia real, não é a penhora do bem, e sim, digamos que é a coisa que você deixa lá no banco, normalmente é banco, né, que faz esses tipos de operação, e é uma garantia, caso o devedor não pague, né, a, a instituição financeira, no caso o credor, tem o direito de ficar com essa garantia de pagamento, né, ou até no futuro processo, no caso de inadimplência, né. Próximo. Direitos do credor pignoratício. O artigo 1433, onde o credor pignoratício tem direito à posse da coisa empenhada, a retenção dela até que indenizem as despesas devidamente justificadas que tiver feito, não sendo ocasionadas por sua culpa, ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada, a promover a execução judicial ou a venda amigável, se lhe permitir expressamente o contrato, ou lhe autorizar o devedor mediante procuração. A promover a venda antecipada mediante prévia autorização judicial, sempre há o receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou se deteriore, devendo o preço ser depositado. No caso, por exemplo, de onde o bem foi mal cuidado ou não tiver sido bem cuidado, né? Podemos dizer assim, né? O, o devedor aí, no caso, ele tem o compromisso, né, de repor o bem de forma que deixa restaurado o bem junto ao credor. E o dono da coisa empenhada de impedir a venda antecipada, substituindo-a ou oferecendo outra para garantir real e idônea. Então, é isso que eu acabei de dizer. Ou o devedor restitui, substitui, né? Ou oferece outra em garantia. Próximo. As modalidades de penhor, né? O penhor legal. O artigo 1467 fala dos credores pignoratícios, independente da convenção. Os hospedeiros, os fornecedores de pousadas ou alimentos, sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que seus consumidores ou fregueses tiverem consigo
nas respectivas casas ou estabelecimentos comerciais, pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. Hóspedes que não pagam as despesas de hospedagem podem reter bens em garantia pelo não pagamento. Ou seja, se chegar na hora de você pagar o hotel ou a pousada e não tiver o dinheiro, o proprietário do estabelecimento, do hotel ou da pousada tem o direito de reter as bagagens até que sejam ressarcidas as diárias correspondentes, né? Uma observação por incidência do CDC, que é o Código de Direito do Consumidor, a doutrina defende a revogação deste comando. Então, basicamente, o comando aí que o artigo se refere nessa observação é referente ao sequestro, né? No caso aí das bagagens. Próximo. Quando a inadimplência do locatário, né? O dono do prédio rústico urbano sobre os bens móveis ou rendeiro, o inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio pelos aluguéis ou rendas, né? Então, é quando há inadimplência do locatário, que deixa de fazer o pagamento. É impenhorável o imóvel destinado à residência familiar em seu artigo-lei número 8.009, de 1990, juntamente com seus equipamentos. Assim, aplica-se a norma veículos que não sejam instrumentos de trabalho, obras de arte e adornos suntuosos. Retido bem, um penhor deve o credor requerer a sua homologação judicial no artigo 703 e seguintes do novo CPC. Próximo. Penhor convencional especial rural. Recai sobre bem imóvel quando devendo haver, né, registro no cartório de registro de imóveis, exceção ao objeto de penhor. Pode ser agrícola ou pecuário, equipamentos e imóveis, plantações e animais. O devedor, prometendo pagar em dinheiro a dívida, emite-se a cédula rural pignoratícia em favor do credor. O emitente deve ficar com a posse do bem, sendo outra exceção à regra geral do penhor. Torna-se fiel depositário, que não mais pode ser preso. Súmula vinculante, número 25 do STF. Próximo. No artigo 1442, né, que fala do penhor agrícola, podem ser objetos de penhor máquinas e instrumentos agrícolas, colheitas pendentes ou em via de formação, frutos acondicionados ou armazenados, lenha cortada e carvão vegetal, animais do serviço ordinário de estabelecimento agrícola. Penhor pecuário, artigo 1444. No artigo 1444, podem ser objeto de penhor os animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou de laticínios. A modalidade seguinte é o penhor convencional, especial, industrial e mercantil. Em seu artigo 1447, podem ser objeto de penhor máquinas, aparelhos, materiais e instrumentos instalados em funcionamento, com acessórios e sem eles, animais utilizados na indústria, sal e bens destinados à exportação de salinas, produtos de suinicultura, animais destinados à industrialização de carnes e derivados, matéria-primas e produtos industrializados. Deve ter registro no cartório de registro de imóveis
onde estiverem situadas as coisas empenhadas. É necessário também a emissão da cédula de crédito penhor industrial e deve conservar a coisa empenhada, no artigo, como diz o artigo 1449. Próximo. Então, no artigo 1449, o devedor não pode, sem o consentimento por escrito do credor, alterar coisas empenhadas ou mudar-lhes a situação, nem delas dispor. O devedor que, anuindo o credor, alienar as coisas empenhadas, deverá repor outros bens da mesma natureza que ficarão subrogados no penhor. Próximo. No artigo 1451, pode ser objeto de penhor direitos suscetíveis de cessão sobre coisas móveis, como, por exemplo, o penhor de ação de empresas, títulos de dívida pública, são alguns exemplos, né? E existe a necessidade de ser registrado em cartório quando eles ficarem em penhor. Os documentos devem ser entregues ao credor pignoratício, que deve conservar o direito e cobrar os juros ou dividendos próprios do título. Em sendo o título exigível, dinheiro fica com o credor, não havendo necessidade de levar a venda para o judicial, né? Virar processo. Próximo. Penhor convencional especial de veículos. No artigo 1461, pode ser objeto de penhor os veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução, constituído mediante registro de cartório de títulos de domicílio do devedor e anotação no certificado de propriedade, documento do veículo expedido pelo Detran, ou seja, aquele documento de transferência de propriedade, né? A posse fica com o devedor. Seguro contra furto, avaria, perecimento e danos causados de terceiros são obrigatórios. Alienação ou alteração do estado do veículo para o vencimento antecipado do critério pignoratício. O seu prazo máximo é de 2 anos e prorrogável por mais 2 anos. A extinção do penhor. O artigo 1436 extingue-se o penhor, extinguindo-se a obrigação, perecendo a coisa, renunciado ao credor, confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da coisa, dando-se a adjudicação judicial e remissão ou venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou por ele autorizado. Assim. Continuando com a extinção do penhor, é necessário o cancelamento do registro no respectivo cartório, né, onde foi registrado a penhora. Se o perecimento da coisa, objeto do penhor, se der por culpa do devedor, a obrigação subsiste com o dever de substituir a coisa, sob pena de provocar o vencimento antecipado da dívida, como diz no artigo 1425. O inciso 5º trata de remissão, que é o resgate do bem objeto da garantia mediante pagamento da dívida, e não remissão, que é o perdão. Agora eu vou passar para minha colega, a doutora Rosana, a finalização e apresentação das garantias reais. Falar sobre a hipoteca. O que é a hipoteca? A hipoteca é um direito real de garantia sobre a coisa que recai em bens imóveis, como casas, apartamentos, terrenos, navio, aviões, e
A hipoteca, ela veio como para segurar o pagamento de uma dívida. É nesse contexto que veio a hipoteca para que viesse a uma pessoa fazer um empréstimo, ter um bem como garantia, se dá o bem como garantia para fazer esse. Tem que ter um contrato entre ambas. Quais são as características da hipoteca? Todas devem ser registradas em cartórios de imóveis para nascer o direito da preferência e ter o efeito do erga omnes, que está no artigo 1492. Todos eles não são registrados no mesmo dia duas hipotecas e sobre o direito real do imóvel, salvo se as escrituras indicarem a hora em que forem lavradas. A hipoteca terá a validade e eficácia quando perdurar a obrigação principal do direito real de garantia. E a garantia é usada para o credor, o banco, no caso, de que a dívida será paga. Se o devedor não cumprir com essa dívida, esse bem vai ter que ser vendido para recuperar aquele valor emprestado, no caso que seria de um banco. E quais os bens que podem ser hipotecados? Os imóveis, acessórios dos imóveis, conjuntamente com as partes, o domínio direto, exemplo, no proprietário, oferece seus atributos em hipoteca. O domínio útil é o promitente comprador da hipoteca, seu direito real, por exemplo, o terreno. As estradas de ferro, os recursos naturais, a que se refere no artigo 1230, independente do solo que se acham. Observe as jazidas e as minas, que são propriedades da União. Os navios, as aeronaves, como eu já falei, não são consideradas bens imóveis, mas são imóveis especiais. E a exceção do objeto da hipoteca são bens imóveis. O registro do ônibus na Capitania dos Portos, registro aeronáutico brasileiro, junto à Agência Nacional de Aviação. O direito de uso especial para fins de moradia e o direito real de uso. A hipoteca sobre o domínio único. Só a lei pode ser criada novas modalidades. Até então, só são essas, não pode ser criada, excesso se a lei permitir. E a propriedade superficiária. A convencional decorre da vontade das partes. Tem que ter a vontade entre o credor e o devedor. No artigo 1489, a lei confere a hipoteca às pessoas de direito público interno, que é sobre os bens imóveis, pertencente aos encarregados de cobrança, por exemplo, administração dos respectivos fundos e rendas. E aos filhos, sobre os imóveis do pai e da mãe, que vem de outras núpcias, pode ser usada antes de fazer o inventário do casamento anterior. Isso serve para isso. Ao ofendido, aos seus herdeiros sobre o imóvel, delinquente para satisfação de dano causado pelo pagamento de despesas judiciais. Os coherdeiros para garantia do seu quinhão ou da partilha sobre o imóvel adjussado ao herdeiro reponente. Ao credor sobre o imóvel arrematado para garantir o pagamento do restante da arrematação. Todas essas são essas cláusulas que têm que garantir o pagamento através da hipoteca, por isso que a hipoteca ela é válida. Na hipoteca judicial, a decisão tem que condenar o réu ao pagamento das prestações consistente em dinheiro, a que determinar a conversão da prestação de fazer, de não fazer ou de dar a coisa em prestação pecuniária, valerão como títulos consecutivos de hipoteca judiciária. Nesse caso, a justiça usa para ser ressarcido aquele valor. A hipoteca e suas consequências. A possibilidade de alienação do bem hipotecado está no artigo 1475. A cláusula é nula desde que proíbe o proprietário de alienar imóvel hipotecado.
ele aguarda essa segurança. O que diz no parágrafo único? Todo pode convencionar-se quem vencerá o crédito hipotecário se o imóvel for alienado, em função do direito de sequela, a alienação do bem prejudica a hipoteca. O artigo 1476, o dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele. Aquele bem pode ter duas hipotecas mediante novo título em favor do mesmo ou de outro credor. Se o credor estiver devendo, esse imóvel ele pode ser hipotecado duas vezes. Não há limite de objetivo para o número de subhipotecas, mas a eficácia do Instituto deve pensar que as hipotecas não poderão ultrapassar o valor do bem, tem que ser dentro do limite daquele valor, é válido. Se passar não é válido, não pode. O devedor da obrigação garantida pela primeira hipoteca não se oferece no vencimento, poderá pagá-la. O credor da segunda pode promover a extinção, consignado a importância, citando o primeiro credor para recebê-lo e o devedor para pagá-lo. Se este não pagar, o segundo credor pode efetuar o pagamento. Se subrogará nos direitos de hipoteca anterior, sem prejuízo dos que lhes competirem contra o devedor comum. A subrogação legal com substituição do credor. A subrogação, ela pode substituir o credor daquele imóvel. A remissão da hipoteca. A remissão da hipoteca está no artigo 1481. Ela diz que aquele que adquire imóvel hipotecado pode pagar o valor da dívida em ação de consignação em pagamento, visando liberar o ônus real que recai sobre o imóvel. Na remissão pelos familiares do executado, está no artigo 1482 do Código de Processo Civil. Não é mais possível tal remissão nos termos do artigo 876 do novo CPC. Só há direito de preferência dos familiares do executado quando da execução da dívida. Perimpenção da hipoteca convencional. No artigo 1485, mediante simples averbação requerida pelas partes, poderá prorrogar a hipoteca até 30 anos da data do contrato, desde que perfaça esse prazo. Só poderá subsistir o contrato da hipoteca reconstituindo um novo título e um novo registro. E, nesse caso, será mantida a procedência, então ela pode competir. Não podendo pactuar as partes que a garantia real hipotecária supere os 30 anos, contados da data do contrato. Passado dos 30 anos, pode ser feita a reconstituição da hipoteca, mantendo a inalterada posição do credor, inclusive quanto à preferência. A hipoteca sobre as dívidas futuras e condicional. Dívida futura ainda não existe para celebração de contrato. E a condicional tem sua eficácia condicionada ao evento futuro incerto. Na hipoteca condicional, ela pode ser constituída para garantia de dívida futura ou condicionada, desde que determinado o valor do crédito a ser garantido. No parágrafo 1º, nos casos desse artigo, a execução da hipoteca dependerá da prévia e expressa concordância do devedor quanto à verificação da condição, ao montante da dívida. No parágrafo 2º, havendo a divergência entre o credor e o devedor, caberá àquele fazer prova do seu crédito. Reconhecido, o devedor responderá por perdas e danos, em razão da superveniente desvalorização do imóvel. No artigo 1488, se o imóvel dado em garantia hipotecária vier a ser loteado ou se nele construir condomínio edilício, poderá o ônus ser dividido, gravando em cada lote unidade autônoma, se requererem um juízo ao credor. O devedor ou dono obedecer à proporção entre o valor de cada um deles e o crédito. Primeiro, o credor só poderá se opor ao pedido de desmembramento do ônus, provocando que o mesmo importe em diminuição da sua garantia. Salvo convenção em contrário, todas as despesas judiciais e extrajudiciais necessárias ao desmembramento do ônus correm por conta de quem o requerer. E o desmembramento do ônus não exonera o devedor originário da responsabilidade que se refere ao artigo 1430, salvo anuência do credor.
a extinção da hipoteca. A hipoteca, ela extingue pela extinção da obrigação principal, pelo perecimento da coisa, pela resolução de propriedade, pela renúncia do credor, pela remissão, pela arrematação ou adjudicação. O perecimento do bem gera a extinção de hipoteca. Cabe ao devedor substituir a garantia sobre pena de vencimento antecipada da dívida. Vou falar da anticrese. A anticrese é um direito real pelo qual o devedor transfere ao credor a posse da coisa imóvel. E as características devem ser registradas no cartório de imóveis, que são as partes do devedor anticrético e o credor anticrético. O credor anticrético pode promover ações possessórias e pode o adquirente do imóvel promover o pagamento da dívida e resgatar a anticrese, que é a remissão. A anticrese é formalizada por meio de um contrato escrito que deve ser registrado em cartório para ter a validade perante a terceiros. Todas essas penhoras, a hipoteca, antifiteus, todas elas têm que ser registradas para garantir que terceiros não venham a invadir aquele imóvel. De acordo com o Código Civil de 1916, faz a segurança de definição da antifiteuse e dá-se a anfiteuse, afrontando o emprazamento quando por atos intervidos ou de última vontade. O proprietário atribui o domínio útil do imóvel, pagando à pessoa que o adquire, assim o antifiteuta, ao senhorio direto, uma pensão ou foro anual certo invasivo. Por meio da interpretação da enunciada norma, depreende-se que há entidade um direito de real limitado, que confere ao outrem por inerente aí o domínio. Podemos dizer que a anfiteuse é o direito real em coisa alheia, com nossa legislação, pois o foreiro ou anfiteura tem o domínio útil, podendo gozar, fruir e dispor daquele imóvel, como é o caso da família real, no Rio de Janeiro, que eles têm que ter aquela parte que eles recebem por aquilo no período de tempo. Todo ano tem que pagar aquela taxa para essas famílias, ou outras propriedades da União que você está usando dessa propriedade, você tem que pagar esse valor uma vez por ano, porque mesmo você tendo a posse dessa propriedade, você tem que pagar, não é sua, para você pode usufruir, mas você tem que pagar uma vez no ano, é por isso. Quanto à natureza jurídica da enfiteuse, podemos constatar como real em coisa alheia, muito embora haja uma controvérsia a respeito do tema. Uma parte da doutrina considera como uma modalidade de propriedade, visto que foreiro ou anfiteuta possui poderes sobre o bem, ao ponto de comportar como proprietário. Ainda que se destaca que o caso do enfiteuta ou foreiro venha a falecer, o bem será devolvido ao dono da terra. Por conta disso, se compreender que a enfiteuse não é um direito de propriedade. Como mencionado, o direito real de anfiteuse tem como objeto a coisa imóvel. No entanto, não é qualquer bem imóvel, pois somente pode ser objeto as terras não cultivadas, os terrenos que se destinam à edificação, as terras incultas, terrenos baldio, etc. Conforme a disciplina, o Código Civil 2002, que proibiu a constituição de novas enfiteuses, deixou explícito que as enfiteuses já constituídas são regidas pelo Código Civil de 1916, através de contrato constituído entre as partes, devidamente registradas em tabelionato de registro imobiliário. A legislação vigente à época não está numa forma padrão, devendo valores à vontade entre as partes. Inclusive, senhoria poderia isentar, alterar o laudêmio, por meio de uso capião, não muito usual, mas ainda a possibilidade da constituição de enfiteuse por meio de uso capião, nos casos de alguns estranhos ocupar o lugar e o proprietário do bem comportar-se como senhorio, recebendo foro
o discurso do tempo, sana a falta de título, convertendo a posse em direito real de enfiteus. Ressalta-se que nesta modalidade havia a necessidade de sentença judicial devidamente registrada em cartório. Enfim, muito obrigada, gente. Obrigado, Augusto.